a Deus. Louvado seja o Senhor Deus por ter nos dado este dia, por ter nos dado esse sábado, por estarmos aqui reunidas, somente mulheres, para adorar, exaltar, glorificar, louvar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o tema que eu escolhi para o encontro de hoje é a história de Ruth, que é uma história muito linda, e eu escolhi esse tema porque creio que tem muita coisa a nos ensinar, muita coisa para dizer para nós mulheres, amém? Então a gente vai começar no livro de Ruth, capítulo 1, amém? Louvado seja Deus. E cada vez que a gente lê uma parte da Bíblia, mesmo que a gente já tenha lido, a gente aprende muito. E nessas leituras que eu fiz novamente, eu aprendi muita coisa, vi muita coisa que eu não tinha visto da outra vez que tinha lido. E já tem um tempinho, algumas semanas, que no meu coração o Espírito Santo colocou eu pregar sobre Ruth, amém? Então vamos começar. A gente vai ler, eu selecionei alguns versículos, então a gente vai pulando. O livro é pequeno, amém? Para a gente conseguir entender essa história. Então, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Então, aqui essa história se passa um pouco antes de em Israel se estabelecer um rei. Então, ainda era quando os juízes estavam ali para orientar o povo de Deus, para conduzir o povo de Deus. Amém? Então, tinha ali uma família que, diante de uma situação da seca, né, a fome na terra, eles foram para outro lugar chamado Moabe. Versículo 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilom, frateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. Amém? Então, aí nesse início a gente vê o quê? Essa família tinha ido para Moabe, o marido de Noemi morreu, os filhos casaram-se com mulheres moabitas e quase 10 anos se passaram e os filhos também morreram. Então, Noemi perdeu o marido e os 2 filhos naquela terra. E aí ficaram as 3 mulheres viúvas, sozinhas. E a gente tem que pensar que ser viúva naquele tempo era uma condição muito difícil. Não é igual hoje, que hoje em dia tem-se os programas de assistência para uma mulher
que fique sozinha, uma mulher viúva. A gente tem um sistema de aposentadoria, a gente tem um sistema de pensão. Então, a gente tem que pensar aqui que uma mulher viúva naquele tempo era algo muito difícil. Porque por mais que ela pudesse trabalhar, tentar se sustentar sozinha, era muito difícil. Amém? Então, aqui, a Noemi, ela ouve que lá na terra dela, em Belém de Judá, lembrem que Belém de Judá é a terra onde o Senhor Jesus nasceu. Então, ela ouve que Deus começou a prosperar, dando pão àquele povo, ou seja, a terra começou a produzir, a ter mantimento novamente. Então, ela ouve essa história e decide voltar para lá. E aí, despede as suas noras. Fala que cada uma volte para a sua casa, para a casa da mãe, e que, quem sabe, Deus tenha misericórdia dela e as abençoe com um novo marido. Amém? Aí, só que aqui, as duas ali, cada uma vai ter uma resposta para Noemi. Aí a gente vai pular para o 12. Amém? Versículo 12. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ou seja, a Orfa decidiu ir. Ouviu o que Noemi tinha falado, que era para voltar para a casa da mãe, e Ruth decidiu ficar. Amém? 15. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. O conselho de Noemi ali para aquelas duas mulheres jovens era que elas deveriam tentar prosseguir a vida dela, ter um novo casamento, mas em início elas não quiseram. Depois a Orfa ainda quis, seguir o caminho dela, mas a Ruth não queria. E Noemi falava que ela já estava velha, não poderia ter mais filhos, então não adiantaria nada elas continuarem com ela, que o melhor que elas tinham que fazer era voltar para a casa da mãe delas. Amém? 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, ou seja, não insistas para que eu te deixe, e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Então aqui, Ruth disse que ela seguiria a sogra, que onde ela fosse, ela ia junto, onde ela estivesse, ela estaria junto. E o mais lindo desses versículos aqui, é quando ela diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? É muito lindo porque assim, ela era uma mulher moabita. E ela agora está dizendo que ela iria servir o mesmo Deus que Noemi servia. Amém? 19. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora,
que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Amém? Então, ali, esse momento em que elas chegaram a Belém, era o momento em que estava tendo a cega. O que seria isso? É o momento em que eles estavam fazendo a colheita das cevadas, dos trigos. Então, era o momento que a terra já tinha produzido e agora seria a colheita. Então, Ruth, ela ali, para ajudar a sogra e a ela mesma a se sustentarem, ela vai partir para os campos da colheita para tentar conseguir algo do que sobrava ali, né, quando eles iam fazendo a colheita e o que caía, ela recolhia. Tinham pessoas que ficavam somente ali para recolher. Então, ela foi fazer esse trabalho para sustentar ela e a sogra. Amém? E uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando quando eu já tinha escolhido falar sobre Ruth, né, pregar sobre Ruth. Mas eu fiquei pensando que tema eu colocaria no card. Como eu falaria sobre essa história de uma forma que pudesse dizer, ali através do tema, sobre a história de Ruth. E eu fiquei dias pensando, e aí eu fui procurar significados de algumas palavras, de algumas qualidades que se encaixavam em Ruth. E aí duas me chamaram a atenção, que é a lealdade e a fidelidade. Vou falar um pouco sobre a lealdade. O que é a lealdade? A lealdade é um sentimento que uma pessoa tem, né? Um valor que ela tem, algo que ela tem pelo outro, uma forma de compaixão. Então, é algo que ela escolhe sentir. E ela faz desse sentimento ação na vida dela. Então, Ruth era leal. E aí eu peguei uma dessas qualidades e coloquei lá no tema. Ruth, uma mulher de coração leal. Por quê? Porque ela teve esse sentimento para com a sogra. Ela não era obrigada a ficar com a sogra. Ela estava na mesma condição da sogra. As duas eram viúvas. Ela poderia voltar para a casa da mãe dela. Ela era jovem. Ela poderia buscar um marido, poderia buscar agora reconstruir a vida dela. Mas ela, com a lealdade que tinha no coração, ela seguiu a sogra e determinou que ficaria com a sogra. Então, esse é um sentimento de lealdade. Ela escolheu ter esse sentimento, ela nutriu esse sentimento pela sogra e ficou ali, ao lado dela. Teve compaixão e sempre estava ali para ajudar. Então, aqui ela resolve fazer esse trabalho nos campos. E lá, durante o trabalho nos campos, tem o dono desse campo que ela estava colhendo era Boaz, que era parente do falecido marido de Noemi. Então, ele já sabia da história dessa moça. Quando ele chega para se aproximar e conversar com ela, o povo de Belém já se comentava que quando Noemi chegou, retornou com a nora dela. E a nora dela estava ali ajudando-a. Então, o povo de Belém via Ruth, uma estrangeira, como uma mulher que era virtuosa. Porque ela deixou a terra dela, veio para uma terra estranha, seguiu a sogra, que já era uma mulher idosa, e estava ali junto com ela ajudando. Então, essa virtude de Ruth, toda Belém ficou sabendo. Então, quando Boaz encontra com ela nos campos, que ela estava lá colhendo, né? Me fugiu o nome agora. As espigas. Então, Boaz conversa com ela e fala, não, você pode continuar aqui, porque você é uma mulher virtuosa, eu tenho tido conhecimento da sua história, você pode continuar aqui. E ele também, de certa forma, ali, quando a gente lê, a gente vê que ele já começou a nutrir um sentimento de admiração por ela. E permitiu que ela ficasse ali, né, colhendo junto com as moças
que trabalhavam para ele. E aí ela retorna e conta para Noemi tudo o que aconteceu. E aí Noemi fica sabendo, né? Noemi já sabia, e quando ela conta, fala que é Boaz, Noemi vem à mente dela que Boaz é o remidor da família do marido. Ou seja, aí aqui a gente vai entrar na lei dos judeus. Qual era a lei dos judeus? Eles tinham a lei do remidor. Que quando um homem morria, já tinha lista, essa lista já existia nas famílias. Se um homem morresse e ele não deixasse descendência, o remidor tinha que casar com a mulher que ele deixou para que desse descendência. Ou seja, aquela família ali de Noemi tinha parado nela. Como o marido morreu e os filhos morreram, e os filhos não deixaram netos para Noemi, não tinha mais descendência. A família, a descendência de Elimeleque tinha findado, tinha acabado. Porque os filhos dele também morreram, não ficou neto. Então aquela família ali estancou. Mas como tinha uma lista de remidor, o remidor teria que casar com Ruth para que desse descendência àquela família, para que aquela família continuasse. E aí, quando Noemi fala isso para Ruth, ela estratégia um plano, né? Porque eles tinham um ritual, vamos dizer assim, de que a moça deveria se deitar aos pés do remidor à noite, e quando ele acordasse, que visse, ele deveria conversar com ela, e aí eles iriam ver na lista e a possibilidade dele casar com ela. Amém? Se ele era realmente remidor. Então, Noemi instrui Ruth, e Ruth agora tem uma outra característica, que é a da fidelidade. Porque a fidelidade significa quando você cumpre as regras. Se você é fiel, você vai cumprir as regras daquele sistema em que você está, seja qual sistema for. Então, nesse caso aqui, já que Ruth aceitou estar junto da sogra e servir ao Deus de Israel, ela também aceitou essas regras. E ela fez como Noemi tinha instruído, deitou-se aos pés de Boaz, e Boaz acordou, e ela falou que ele era o remidor. E aí ele disse que ele era o segundo da lista. Antes dele tinha um outro remidor, e que no dia seguinte ele falaria com ele. Caso ele não quisesse remir a ela, ele iria casar com Ruth. Amém? E é engraçado que, olha a fala de Boaz para Ruth. Deixa eu ver aqui rapidinho. Pronto, a gente vai pular para o capítulo 3. Amém? Capítulo 3, versículo 9. Boaz promete a Ruth casar com ela. E disse ele, Boaz falando, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele, bendita sejas tu, Senhor. Desculpa, gente. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira. Ou seja, ele está dizendo que ela fez algo melhor ainda do que ela já tinha feito antes. Que ela tinha decidido ficar com a sogra, e agora esse ato que ela estava fazendo era melhor ainda. Pois, após nenhuns mancebos fostes, quer pobres, quer ricos. Ou seja, ele está dizendo o que para ela? Olha só, você não foi atrás de nenhum jovem, de nenhum homem jovem, seja ele pobre ou rico. Você
decidiu seguir a nossa lei, que era a lei do remidor. E aqui a gente tem que entender que Boaz não era um homem jovem, da mesma idade de Ruth, já era um homem com um pouco mais de idade. Então, por isso que eu falo sobre as características de Ruth, quantas características, quantas virtudes ela tinha. Que ela decidiu estar ao lado da sogra, ela decidiu seguir as leis de Israel e decidiu seguir essa lei do remidor. E decidiu que assim faria, se casaria com Boaz, se assim fosse. Amém? 11. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Amém? Aquilo que eu tinha falado. Toda Belém sabia das virtudes de Ruth. 12. Porém, agora é muito verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está. Ele te redima. Porém, se não quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Amém? Então, isso foi o que ele falou para ela. E aí, no dia seguinte, ele foi conversar com o remidor, explicou a situação, que Elimelec tinha morrido, estava só Noemi, e que ele, como era o remidor ali estabelecido pela lista da família, então ele deveria remir a Ruth. E aí o homem não aceita, não quer, e fala que ele pode seguir, que ele pode casar com Ruth. Então Boaz, e isso ele faz diante das testemunhas, chama as testemunhas, chamam 10 anciãos, ali de Belém, e eles fazem esse acordo ali, né, porque tinha que ter as testemunhas, e aí ele faz esse acordo ali diante das testemunhas, e ele vai e casa com Ruth. Amém? E aí a gente pula para o capítulo 4, no versículo 13. Amém? Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe concedeu, e o Senhor lhe deu conceição, e teve um filho. Conceição aqui, no caso, ela ficou grávida, ela ficou gestante. Amém? Então, as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. Ele te será recreador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu ragaço, e foi sua ama. Amém? Então, ou seja, Noemi ficou cuidando do filho de Ruth, porque tinha aquela cultura de que tinha que ter uma ama que cuidava ali da criança. Amém? E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Amém? Gente, olha só que lindo. Uma estrangeira que decide viver agora a lei do Deus de Israel. E ela é quem? Da família do Senhor Jesus, aleluia. Por quê? Porque o filho dela foi o avô de Davi, aleluia. Então, olha só quanta maravilha Deus faz. 2 mulheres estavam ali sozinhas, viúvas, mas as virtudes de Ruth mudou toda a história. A lealdade. Acho que assim é a característica principal, a lealdade. Porque a fidelidade, a pessoa escolhe ser fiel ou não. A pessoa escolhe seguir as regras ou não. Mas a lealdade é algo que é de dentro da pessoa, do mais íntimo. E ela tinha esse sentimento pela sogra.
Certamente ela não sabia como ficaria a vida dela. Certamente ela não sabia o rumo que tomaria a vida dela. Que ela estaria na família daquele que Deus enviou como Salvador do mundo. Uma estrangeira. Então, esse Deus é o Deus que, como diz a Bíblia, ele não faz acepção de pessoas. Porque o Senhor Jesus, ele veio para todos. Ele veio para todos. Quando ele se entregou naquela cruz, quando ele fez o sacrifício, foi para todos, para que todos pudessem ter a chance da salvação. Então, ele não veio só para os judeus. A salvação não era só dos judeus. A salvação era de toda a humanidade. Amém? E a gente vê isso aqui, nessa história dessa família. Uma estrangeira, que não era do povo de Israel, foi incluída e no caso, ela foi a bisavó de Davi. Amém? Ela foi a bisavó de Davi porque o filho dela, que era Obed teve Jessé e depois Jessé teve Davi. Então, quando você lê lá em Mateus e em Lucas, a genealogia de Jesus tem o nome dela, aleluia. Tem o nome dela lá. Tem o nome de Ruth. Amém? Não tem só o nome de Boaz, porque geralmente as genealogias têm o nome dos homens. Mas quando chega lá, tem o nome dela também. Amém? Então, essa história nos mostra que o amor de Deus é para com todos. A salvação é para com todos. Basta a gente querer servir ao Senhor de verdade. Basta a gente inclinar o coração e buscá-lo verdadeiramente. Amém? Então, que assim como Ruth, que era uma mulher virtuosa, uma mulher de virtudes, que escolheu ali ajudar uma pobre viúva, esteve ao lado dela, da sogra, que a gente também possa ter esse sentimento, que a gente cultive em nossa vida boas qualidades. Amém? Porque o que a gente vê muito hoje em dia são famílias que ou a nora não vai bem com a sogra, ou a sogra não vai bem com a nora. Famílias em que há disputas entre uma e outra. Então, a gente tem que buscar fazer a diferença. Fazer a diferença como nora, fazer a diferença como sogra, fazer a diferença como mulher, em qualquer lugar que a gente esteja. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos agora para o momento de oração. Em nome de Jesus.